Recording is on. Então, vamos lá. Saiba que o ego só expande as ilusões e os sofrimentos, mas o silêncio mental expande ao infinito através das manifestações da alma e de Deus. E eliminar o ego é o único caminho para a eterna felicidade que nasce do você alma feita à semelhança de Deus. E eliminar esse ego só tem uma forma: calar as suas manifestações. Tem que calar o ego, quero ou não quero, pode ou não pode, essas coisas. E essa prática está ao alcance de absolutamente todos, sem exceção. Senão, se tivesse exceções, Deus não seria justo, Deus seria absolutamente injusto, e aí ele não seria Deus. Aqui, vou colocar um parênteses aqui. Não sei se é alguma religião que fala que só se alcança Deus através de Jesus. Isso seria uma grande injustiça. Só se alcança. Isso é uma grande injustiça para outros sábios que viveram há 3, 4, 5 mil anos. Buda, por exemplo, viveu 2.750 anos atrás. Então, quer dizer que, através de outros sábios ou de outras religiões, até mais antigas do que a católica, não seria possível. Então, isso daqui também não é nada justo, esse ensinamento. Tem algum propósito escuso por aí. Então, vamos continuar aqui. E transmitir esse princípio de calar o ego deveria ser o mais importante ensinamento da vida aqui nesse mundo. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, deveria sim ser o ensinamento mais importante. Por quê? Porque somente as práticas de calar o ego podem tornar qualquer um em ser divino e ter prosperidade merecida, ter sabedoria, ter puro amor, ter pura felicidade, etc. Mas, infelizmente, hoje, as verdades de Deus e seus princípios divinos, eternos e imutáveis estão cada vez mais no esquecimento, até mesmo nas escolas e nas religiões. Mesmo porque a educação atual faz aprender várias coisas, várias matérias escolares, profissionalizantes, e faz a mente ser afiada, uma mente afiada. Hoje o pessoal sabe de tudo, principalmente através dessas redes sociais, sabem de tudo, tem uma mente afiada no plano material e nas inovações desse mundo criado. Mas a atual estrutura escolar se esquece que a essência de todos os seres humanos não é material, e muito menos mental, muito menos intelectual. A essência de cada um é a sua alma, feita à imagem e semelhança de Deus. E isso caiu praticamente em total esquecimento. Quando o foco central de toda educação deveria ser a alma e o Criador. E a educação mental, material, deveria ser apenas uma educação coadjuvante, de segundo plano. E o pior, a atual educação mental, intelectual e material estão associadas às manipulações do ego, venenoso, tóxico e ilusório. Isso é o mesmo que turbinar a mente que está a serviço das maldades do ego ante Deus. Por isso que as pessoas hoje estão muito, muito distantes da sua própria natureza e de Deus. É o mesmo que entregar uma Ferrari para uma pessoa cega, surda, muda, que não tem a menor noção de como pilotar uma super máquina turbinada. E é isso que está acontecendo. Tem uma mente super turbinada, mas não sabe o caminho certo, não sabe levar para
destino certo. É acidente atrás de acidente. Por isso que tem tanta gente sofrendo, tanta gente com tantos problemas, tem tantos suicídios em função do oco espiritual. E esta é a vida dos intelectualmente apegados e sem princípios divinos. A vida se torna absolutamente perdida, porque a nossa natureza é divina. Só que a gente não segue nenhum princípio divino, muito pelo contrário, só segue o ego. Daí tantos problemas, uma vida caótica, uma mente caótica, vive num mundo material caótico. Por isso, corrija a sua prioridade. E, para isso, só praticando calar o ego mental. Não existe outra forma. Tem que fazer de tudo para calar esse ego. E, assim, assumir a sua real e divina identidade semelhante a Deus. Portanto, concentre-se em Deus e nas práticas de calar o ego. Pratique pura e sincera contemplação diante de todos os fatos e circunstâncias da vida. Pratique pura contemplação, pura e sincera contemplação. Cala o ego e a vida se diviniza. Então, lembre-se sempre, Deus cria os fatos para que você pratique calar as manifestações dualistas do ego. E isso significa que tudo que ocorre na sua vida não é contra você. Só que as pessoas apegadas, dualistas, ficam lá resmungando. Ai, que coisa chata, ai, que coisa triste, olha que coisa danosa, ruinosa que está acontecendo. Quando não é nada disso. É uma divina oportunidade para você calar o ego. Não é contra você. Nenhum fato, fenômeno, ocorrência é contra a sua vida. Não é nada contra a sua finança, seu relacionamento, seus filhos, não é nada contra disso. E sim para divinizar a sua vida. Se você não tivesse, se o ego não fosse contrariado, você não teria chance de calar esse ego. Por isso que Deus coloca todos os empecilhos na sua vida exatamente para você praticar calar o ego. Isso é amor de Deus. Isso não é nenhuma desgraça que Deus está te enviando. E eliminar o ego é imperativo, porque o ego não sabe o que é a vida verdadeira. Você já viveu a sua vida verdadeira até hoje? Se é apegado, eu duvido. E não viveu mesmo. Por quê? Até agora é só o ego que mandou e comandou e escravizou a sua vida. E não possui absolutamente, o ego não possui absolutamente nenhuma qualidade para proporcionar uma vida divina. Ele é antideus. Então, muito pelo contrário, só proporciona uma vida caótica e infernal. Por isso tem que ser eliminada. Imagina assim, um comandante de um avião, ele já pilota o avião lá, esse comandante de avião ter que obedecer os comandos de alguém que não sabe nem o que é um avião, e muito menos sabe como pilotar um avião. Essa é a vida do apegado. Como que você deveria estar comandando a sua vida, o você alma, feito à imagem e semelhança de Deus, deveria estar comandando, mas não. Você deixa o ego comandar a sua vida. Quando você é o próprio comandante, tão perfeito quanto Deus, e aí você deixa o ego, que não sabe nem o que é felicidade, não sabe nem o que é amor, não sabe nem o que é tranquilidade, paz, harmonia, não sabe o que é sabedoria, e você deixa esse ego comandar a sua vida. Pois bem, esse é o mesmo caso da vida dos apegados que deixam esse ego, que não sabe nada sobre a vida. Não sabe nada sobre a vida, só sabe destruir e criar caos. E aí você deixa
falso comandante dirigir a sua vida. Quando você tem esse maior comandante à sua disposição, que é o piloto que se chama Deus e a alma divina. E esses pilotos sabem o rumo do paraíso, sabem o rumo do reino divino para te levar até lá. Então, não desperdice a sua vida, não jogue a sua vida na lama do ego, do lixo do ego, quando o seu reino é o paraíso de Deus. E o ego anti-Deus jamais vai te levar no paraíso de Deus. Ademais, enquanto você é o ego, não possui nenhum controle, nem das causas mentais dualistas e nem dos resultados no mundo material. Você não tem controle sobre as causas. As causas sempre são negativas, dualistas. Aí você não tem controle sobre os resultados no mundo material. Quer dizer, a sua vida não tem controle nenhum, mas o ego te convence que você tem controle, quando você não tem controle absoluto. Tá, se você tivesse controle sobre a sua mente, você estaria sofrendo, ficando preocupado, triste, estressado, sofrendo? Claro que não. Então, por que você continua com o ego, pensando que você tem o controle da sua vida? Se você tivesse controle, você não teria perrengue nenhum na vida. Estaria absolutamente feliz, eternamente feliz, próspero, sábio, de puro amor. Mas continua o oposto. Daí uma vida caótica. Por quê? Porque o ego é descontrole total. O ego é descontrole mental. Você não quer ficar triste, mas fica. Você não quer ficar preocupado, mas fica. Tá certo? É um descontrole total. Descontrole. Você não quer que as coisas ruins aconteçam na sua vida, mas acontece. Então, é um descontrole mental, material. Tudo. Em todos os níveis. Puro descontrole. E ainda você não quer fazer o esforço para calar e eliminar esse ego? É muito para a cabeça, né? Mas quando você é essa alma, e aí sim, quando você assumir essa alma, terás controle divino sobre a sua mente e os resultados divinos no mundo material. Você vai ter controle total. Por quê? Porque a alma é puro amor, pura sabedoria, puras virtudes, pura e eterna felicidade, paz, tranquilidade, harmonia. E tudo isso só gera causas divinas para sua própria controle sobre total, absoluto e divino. Então, a vida só pode ser completamente divina quando você cala o ego e assume essa alma. Por isso que está lá escrito, primeiro conquiste o reino de Deus. Mas o ego quer conquistar o reino criado. Por isso que dá tudo errado, né? E o pior, quer conquistar o reino criado usando de egoísmo, de ganância, de possessividade, de orgulho, de arrogância, etc. Só de sentimentos ruins. Então, lembre-se, o ego jamais te conectará com Deus. O ego jamais vai te conectar com Deus. O ego jamais vai te conectar com a alma. Por isso que você é alma eterna, idêntico a Deus, mas nunca teve uma única experiência com o Deus e nem com a sua própria alma. Porque o ego proíbe, impede, cria uma barreira para você não entrar em contato com Deus. Ele é anti-Deus. E somente o você, alma, idêntico a Deus, poderá se conectar ao próprio Deus. Ninguém se conecta com Deus a não ser Deus. E você é o quê? Uma alma feita à imagem e perfeição de Deus, idêntico a Deus, uno a Deus. Então, só você, alma,
pode se conectar e entrar no reino de Deus, no paraíso de Deus. É? Por isso, o Você Alma é feito à imagem e perfeição de Deus. Daí a obrigatoriedade de calar o ego ante Deus. E nenhum religioso, pode ser o que for, é monge, é papa, sei lá o quê, pastor, rabino, sei lá o que for, nenhum religioso também vai entrar no reino de Deus se ainda é escravo do ego voluntariamente. Aí fica lá estressado, fica nervoso, fica preocupado. Meu, é um qualquer, absolutamente é um qualquer. Mas reflita sobre o seguinte, porque se título permitisse a entrada da pessoa lá no reino de Deus, meu, é só se intitular, não, eu sou fulano de tal, né? Mas não é bem assim. O que manda é as energias emanadas, as frequências emanadas. Então, não é título. É obrigatório eliminar o ego para ter altas vibrações da alma idêntica a Deus. Mas reflita sobre o seguinte, quem é o maior líder desse universo todo? Quem é o maior líder? Não precisa nem pensar, né? Bom, pelo menos nesse grupo. A resposta só pode ser uma, né? Deus é o maior líder desse universo inteirinho. E nada e ninguém é mais poderoso, sábio, divino líder como Deus o é. E você é tão líder quanto Deus. Deus é o maior líder desse universo. E você é tão líder quanto Deus. Porque você é uno, feito à imagem e semelhança dele, e você é um pedaço de Deus, com todas as qualidades. Mas está deixando, você é o maior líder desse universo todo, tanto quanto Deus, mas você está deixando o ego maligno de ser o seu líder. Como que você consegue fazer isso? Como tem coragem de deixar o pior dos piores inimigos ser o seu líder, o antideus ser o seu líder? E o pior nem existe, né? Pura imaginação, pura ficção mental, o ego. E a regra da liderança de Deus é bem simples. A regra da liderança de Deus é bem simples. Aprenda a praticar total obediência às vontades e aos comandos de Deus. Se você hoje não se acha um líder divino para a sua vida, e você quer se tornar um verdadeiro líder divino para a sua vida, faça isso, pratique total obediência às vontades e aos comandos de Deus. Se submeta totalmente às vontades de Deus. Só então estarás apto a comandar como Deus. Por quê? Porque essa prática de obediência a Deus cala e elimina o ego e faz o Você Alma se manifestar. Simplesmente isso. Portanto, obedeça e acate todas as vontades de Deus e assuma o Você Alma uno ao Criador. Então, você será também um verdadeiro líder idêntico a Deus. Por isso que a gente tem aquela prática, tudo é vontade de Deus. Se submeta e permita que as vontades de Deus fluam livremente na sua mente e em sua vida. Quando as vontades de Deus passam a fluir livremente, a sua vida se diviniza. O ego cala e a alma se manifesta. Pronto. Agora, não adianta ser um falso líder dos apegados, um falso líder dos gananciosos, ávidos pelo poder, ávidos pela fama, ávidos pela riqueza, como tem muitos políticos por aí. Aliás, esses falsos líderes são escravos do inexistente ego.
pura ilusão dos insensatos, pois são escravos e não são líderes. Se você age com o ego, eu sou rico, famoso, poderoso. Não, você não é líder, você é escravo do ego. E quem é escravo do ego vai ser como um líder? Jamais. Jamais. Mas tem muita gente aí que fica aclamando só porque é rico, famoso, poderoso, e pior, esses tais de influencer aí que existem por aí, nem sei o que é isso. Só pode ser influencer de outros egos. A ignorância ensinando outros ignorantes, né, a ser mais ignorantes. Então, invista o seu precioso tempo em Deus e no você alma. Qualquer outro investimento que não seja Deus e no você alma é mentira, balela, é enganação, ilusão. Agora, investir a sua preciosa vida no depreciativo ego é desprezar o tempo de vida que Deus te concedeu. Isso é um sacrilégio. E Deus não te deu a vida para torná-la em tormentas mentais. Mas o que você está fazendo a vida inteira? Vivendo só com tormentas mentais. Deus não te deu a vida para você ficar atormentando mentalmente, materialmente, espiritualmente você mesmo. Só o escravo do ego que fica nesse estado. Então tem que deixar de ser escravo do ego e se tornar no verdadeiro líder. Cale o ego, você naturalmente, automaticamente vai se tornar no líder universal igualzinho Deus. Então seja ao menos sensato e cale o ego para poder assumir o você alma. E é para isso que serve o seu tempo de vida. O resto são distrações provocadas pelo ego para te desviar do seu único objetivo da vida, calar o próprio ego. Então, deixa eu falar a parte que o extrazinho aqui. Pense, de onde nasce o medo? Por que nasce o medo? Qual o propósito do medo? E como eliminar esse medo? A resposta é simples. O medo nasce das mudanças ou possíveis mudanças imaginadas pelo ego. O medo nasce dos novos fatos e circunstâncias que podem afetar os seus quereres e não quereres apegados do ego mental. Então, o ego, ele sempre vai te colocar medo quando qualquer expectativa de mudança de um fato, de um fenômeno que possa acontecer ou que esteja acontecendo, você sempre vai ficar com medo. E o medo também não deixa de ser uma forma de proteger os seus velhos hábitos egoístas, materialistas, gananciosos, apegados. O ego, o medo, não deixa de ser uma proteção aos velhos hábitos do ego, que não permite que você evolua mentalmente e espiritualmente. Então, qualquer mudança que possa melhorar a sua espiritualidade, o ego impõe medo e coloca um tampão em cima da sua vida e não deixa você sair desse buraco, desse inferno do ego. Então, esse medo, ele tem essa função de proibir, literalmente proibir, que você haja contra esse medo, contra as mudanças do quero ou não quero, do pode ou não pode.
Assim, o medo é uma imposição contra as mudanças e sempre te mantendo diminuído, acuado, negativo, e sem reações melhores, como, por exemplo, calar o ego. O medo é a ameaça venenosa do ego para manter o status quo, te manter nesse estado de ilusão, de sofrimento ilusório, tá certo? Mas esse medo deve ser superado com as práticas do silêncio mental, porque só com essa prática, esse medo vai ser eliminado. E depois, qual é o oposto do medo? Qual é o oposto do medo? Coragem. Coragem. Determinação. Isso que é o oposto do ego. Então, tem que praticar o oposto do ego, senão o ego não vai ser calado. E depois, de onde nasce a impaciência? Por que você fica impaciente? Fica lá estouradinho, fica lá nervosinho, por quê? Por que fica impaciente, gritando, brigando? Por que fica impaciente? Qual o propósito da impaciência? Então, saiba que a impaciência é uma ação do ego venenoso que tem como única característica buscar resultados no mundo exterior com ansiedade. Você quer sempre um resultado. E quando aquele resultado não acontece, você fica nervoso, perde a paciência, fica intolerante, fica cobrando, brigando, etc. Então, a impaciência, ela nasce dos resultados ansiosos que o ego quer. Resultados do quero ou não quero, gosto ou não gosto, pode ou não pode. Até no trânsito você fica lá impaciente. Por quê? Porque o cara passou lá pela. Como chama? Aquele negócio, aquele espaço lá da estrada que não pode passar lá, né? Ou o cara passou no farol vermelho lá, sei lá o quê, e aí você fica impaciente. Por quê? Porque você queria determinado resultado e não obteve. Aí, sei lá, seu filho faz alguma coisa que você não quer que ele faça, aí ele faz, aí você fica impaciente, por quê? Porque você queria aquele resultado e não obteve. Então, a impaciência nasce sempre dos resultados do quero e não quero, pode e não pode. Então, buscar resultados, buscar controle, buscar domínio, autoritarismo, buscar a possessividade, de acordo com os quereres e não quereres do ego tóxico mental, causa essa impaciência. O ego quer resultados do jeito que ele quer no mundo exterior, mas sabe que não pode deixar a mente ser equilibrada e paciente. O ego jamais vai te deixar com a sua mente equilibrada, paciente, sensata, silenciada. Por quê? Porque se você alcançar esse estado de equilíbrio mental, o ego morre. E o ego vai fazer de tudo para não morrer. Por isso que fica lá, impaciente. Quando você está impaciente, como que está a sua mente? Um verdadeiro caos. Uma verdadeira negatividade. Não tem respeito nenhum. Não tem nem respeito com ninguém. Fica lá, fica lá só jogando veneno para fora. E as ações do ego são tão mesquinhas que quer resultados imediatos. E fica lá esbravejando que quer aquele resultado. Daí a impaciência, quando deveria praticar sincero e
praticar sincero progresso no processo de calar o ego, praticando total paciência e deixar tudo acontecer no tempo de Deus. Tem que praticar paciência e deixar tudo acontecer no tempo de Deus. E depois, lembre-se, paciência não é simples espera. Paciência não é ficar, eu vou esperar. Não, não é isso. Tá certo? Paciência não é simples espera, mas é um esperar. É você esperar, confiando 100% nas vontades de Deus. Isso que é paciência. Não é só esperar, não. Por quê? Não tem virtude nenhuma em você esperar. Não tem virtude nenhuma. Agora, a sua paciência será 100% virtuosa se você confiar 100% nas vontades de Deus. Enquanto você está esperando, confie 100% nas vontades de Deus. E aí aconteça o que acontecer, você jamais vai perder a paciência. Jamais. Isso é a paciência verdadeira, divina, eterna, que não deixa as manifestações do quero ou não quero se manifestar. A paciência é uma virtude de Deus, mas desde que você pratique ligado às vontades de Deus, e não uma simples espera. Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado aí a todos.